Bom, mas vamos aos trabalhos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre este tema, né? A nossa responsabilidade para com os jovens. Será que a gente tem alguma? Temos? Só quem tem jovem em casa? Não. Quem não tem filho tá isento? Nós, enquanto sociedade, temos um compromisso com os jovens, né? E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. O que me motivou a trazer isso aqui, né? Então, eu sou profissional da área da saúde e aí a gente teve recentemente aí a história da baleia azul, né? E aí no serviço tem aparecido uma demanda bem grande. Para mim isso é um sintoma, né? É só mais um momento que a gente está sendo chamado a atenção para esse público em especial. E aí eu pensei, nossa, na Casa Espírita nós temos que falar disso também, né? Nós temos que parar para pensar nesse assunto, até porque quando a gente escuta algo tão polêmico como essa história do jogo, também produz em nós algumas reflexões, né? Alguém aqui não sabe o que é o jogo? Alguém está por fora desse assunto ou todo mundo tem ciência, meio por cima que seja? Mais a minha ideia não é daí fazer isso, né? É só pra gente entender como que eu cheguei até aqui. Então assim, né? Eu vou fazer uma construção de pensamento junto com vocês e nós vamos começar a pensar o que é a juventude, o que a gente entende, o que a gente sabe, né? Todos nós aqui ou estamos nessa etapa ou já passamos por ela. Não é desconhecida para nós. Que assim seja, né, Cris? Então eu quero ouvir de vocês o que vocês consideram ser esse período da vida, juventude. Vou abrir espaço para vocês falarem. Pode ser uma palavra só. Ebulição. Como? Ebulição do Ebulição. Alegria. Alegria. O que mais? Aprendizagem. Aprendizagem. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Paixões. Dúvidas. E o povo do fundão aí tá tão quietinho, tá inverso o negócio. Rebeldia. Muito. Tudo isso realmente está relacionado a esse período, né? Então vamos separar as coisas. A gente tem uma visão biológica desse período e a gente tem uma visão espiritual. E a gente vai entender as duas, o que acontece nessa fase. Então primeiro a gente vai ver o biológico. O biológico é uma mudança fisiológica, né? Acontece uma transformação e uma explosão de hormônios e ocorre uma mudança muito significativa. É uma passagem, né? O indivíduo deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, um jovenzinho. Isso é algo fisiológico. Junto com o fisiológico, também tem uma mudança psicológica, né? Então, ele deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, além das mudanças físicas, que já causam um monte de situações, que acho que nem vale a pena a gente perder tempo nisso aqui, mas todos nós já tivemos a oportunidade de estudar. Tem as questões psicológicas que também é um momento de definição da personalidade, né? E o que esse momento tem a ver com o espiritual? Muito a ver. Por quê? Porque quando a gente é criança, tá lá na etapa da infância,
quem já assistiu palestra comigo, eu sempre falo disso. A criança, ela ainda permeia entre os dois mundos. O mundo físico, material, e o mundo espiritual. E ela está num período tão especial que ela é protegida. Qual que é essa proteção? A criança não tem toda a sua individualidade das outras vidas posta de uma vez só, né? Ela, conforme vai vindo as idades, essa identidade vai se firmando. E lá para os 12 anos, mais ou menos, é quando acaba de realmente se firmar e espiritualmente aquela identidade daquele serzinho que já tem um monte de histórias anteriores vem à tona nessa encarnação. Por isso que às vezes é tão difícil passar por esse período, né? Porque vamos imaginar, a gente estava todo protegido, né? Isso é um recurso divino para nos ajudar na nossa reencarnação, tá, gente? É uma tentativa e uma oportunidade da gente passar por aqui nessa encarnação e ter um sucesso nela. Qual que é o nosso objetivo maior de vida? É sermos bons, né? E isso é um recurso que nos ajuda a isso. E quando a gente chega lá na adolescência, todas as nossas tendências inferiores e as boas também chegam até nós, elas se firmam de vez. E às vezes, se dar conta disso pode ser conflituoso para nós mesmos, né? Por isso que a gente conversa com os jovens e para alguns é tudo tão natural que ele nem sente aquele período da juventude. Aconteceu tudo com muita naturalidade, não teve impacto nenhum, mas para os outros aquele período é muito difícil, né? E daí ele vai sofrer várias situações durante aí essa fase. Biologicamente, essa fase ela tem época para começar e época para terminar. E aí a gente se torna adulto. Emocionalmente, isso não é uma regra. A gente pode continuar fisiologicamente se transformando e estacionar no estágio lá da adolescência. Isso significa que a gente tem lá 50 anos, mas emocionalmente a gente se comporta como uma pessoa de 15 anos. O que vocês acham dessas montes de reflexões? É bastante coisa, né? Então tem o físico, o emocional e o espiritual. E a gente quer que eles dê conta. Então uma das nossas tarefas é ajudar eles a passar por isso. É possível sim dar conta, senão eu não estaria previsto isso no nosso processo evolutivo. Porque nada que Deus, tudo para Deus é perfeito. Tudo da sua criação é exatamente como deve ser. Então não tem problema nisso. Se é assim que tem que ser. Né? Então não precisamos tratar o período como algo, ai, nossa, meu filho está fazendo 10 anos e agora vai mudar tudo. Talvez não, né? Então não precisa descabelar. É algo natural que todos nós vamos passar e aí nós vamos pensar na nossa responsabilidade aí nisso. Então, os anos juvenis são relativamente poucos quando a gente pensa numa reencarnação. Vamos pensar na média, né? Sem intercorrência, a gente vive em torno de uns 80 anos, está até aumentando isso. Então, a juventude aí dura uns 10, é pouco, né, comparado. Mais ou menos 10%. Não é tanto assim. Só que ele é um período extremamente importante, porque essa vivência, ela vai se pendurar pela vida toda desses 80 anos. As experiências que ele passar
nesse período, vão ser grandes referenciais para ele conduzir a vida, conduzir seus problemas e tudo o que ele precisar. E aí a gente também entra com outro papel. Se tem tanta importância, a gente precisa ajudar quem está passando por isso. Afinal, nós já passamos. E muito provavelmente a gente teve ajuda. Ou não, né? É tão subjetivo essas coisas que não existe uma regra. Isso eu acho que é legal a gente pensar. A gente tem o ideal e tem o real, né? O ideal era que todos tivessem um apoio nesse período, né? Quando a gente pensa na lei do amor, a gente está próximo das pessoas um do outro, mas às vezes os jovens passam por esse período com dificuldades, com conflitos, precisando de um apoio, e nós não conseguimos dar. E eu digo nós, sociedade, né? E aí vamos pensar na nossa realidade hoje, nosso mundo lá fora, nosso dia a dia, né? Os nossos jovens, o que eles têm enfrentado e o que nós temos feito. Temos feito alguma coisa? Hã? Temos feito muita coisa, mas poderíamos estar fazendo mais por eles, né? Poderíamos. E o que a gente mais pode fazer, a grande lição, é dar-lhes um bom modelo. Quando a gente pega a criancinha lá de pequena, o que a criancinha faz? Quem tem filha é mulher, e eu sou mãe de menina, né? A minha filha está com 8 anos. Desde que ela começou a ter mais independência, eu me vejo nela, que ela está me imitando. Tanto o que eu uso, né, o que eu visto, quanto como eu me comporto. Muitas vezes eu me dou conta que eu faço algumas coisas com a reprodução dela. Os nossos jovens também reproduzem o que nós temos dado de modelo. E aí, a gente está incomodado com o que tem visto? Então a gente tem que buscar voltar para nós, né? Porque talvez o que nós estamos oferecendo é muito parecido com o que eles têm, né, ofertado aí. E eu acho que a juventude de hoje, ela não é só de hoje, né? Em geral, a gente teve vários marcos na história, mas os jovens, eles fazem aberrações que fazem a gente, às vezes, ficar escandalizados, né? Mas isso tem o objetivo de nos mexer, né? Porque é através das aberrações que eles estão querendo nos dizer alguma coisa. Que está faltando um amor entre nós, né? A gente precisa conviver com irmandade, que a gente precisa aceitar as diferenças, aceitar as ideias diferentes, aprender a conviver com a diferença de ideias. Não é porque a gente pensa diferente que a gente não pode conviver junto. É um grande desafio isso, né? E junto com isso, a gente vai voltar um pouquinho lá para as obras básicas. A Gênesis, para quem não conhece, a Gênesis a gente tem 5 obras básicas e a Gênesis é uma delas. Então lá Kardec anuncia a chegada de novos tempos e de uma geração nova. É o último capítulo da Gênesis que vai falar disso. Vale a pena a gente ler. Porque a Gênesis foi escrita lá em 1800, eu não vou saber de cabeça. Sabe, Cris? 1848, 68, alguma coisa assim. Porém, o que está dizendo ali parece que está falando de hoje, né? Há um século atrás, até um pouquinho mais. Então veja como a gente precisa estudar, a importância dos estudos. Eu estou incomodada com isso.
Isso. É que ele também trabalha no Brasil. E aí, lá já na Gênese, Kardec dizia que o nosso planeta estava passando por um período de transformação a partir daquele instante. E essa transformação ainda não acabou. Estamos passando por ela. E nessa transformação, além das mudanças físicas, o que mais iria nos marcar essa mudança é a transformação moral, né? As questões relacionadas a comportamentos, a relacionamentos. E para nos ajudar esse período aí de transição, e também a gente tem um livro muito bom do Divaldo, que chama Transição Planetária, quem tiver interesse no assunto, vale a pena ler. Uma das estratégias aí arquitetada pelas equipes responsáveis por esse processo foi reencarnar na Terra espíritos propensos ao bem. Olha que coisa boa, né? E aí nós vamos pensar, quem são esses espíritos propensos ao bem? São espíritos como nós, ou não, né? São espíritos que tendem mais ao bem, mas isso não significa que eles são perfeitos. São espíritos que ainda têm uma tendência, mas na balança, o bem fala muito forte. Porém, isso não significa que em alguma situação ele não faça alguma escolha que não seja tão interessante assim para o processo de reencarnação dele. E aí, mais uma vez, vai o alerta da nossa responsabilidade, né? Nós estamos recebendo levas de espíritos propensos ao bem, porém, o meio pode influenciar. Então, a nossa responsabilidade começa a aumentar, né? Porque se a gente veio antes, nós temos a responsabilidade de dar modelos. E se a gente pensar que começou lá na época de 1900 e pouco, 800 e pouco, nós fazemos parte desses espíritos jovens, né? Esses espíritos jovens propensos ao bem somos nós, gente. Hoje nós, alguns já passou, outros não, mas nós fazemos parte dessa leva. Olha que maravilha. Já estivemos lá nesse período, quem já passou, eu estou falando em minha pessoa, mas desculpe os jovens aí que ainda estão passando, tá? Mas nós precisamos se comprometer em deixar um legado, né, a essa juventude. Então, quando a gente fala legado, são legados de comportamento, né? Às vezes a gente se incomoda muito com a corrupção, com a indiferença e inúmeras coisas. Mas o que a gente tem feito para mudar isso, né? Não basta reclamar, não basta falar, não basta identificar que aquilo está acontecendo da forma que não deveria. A gente precisa saber o que nós temos feito. E a gente realmente só ajuda a humanidade fazendo a nossa transformação moral. É a única forma que a gente realmente vai contribuir para a mudança do nosso planeta. Enquanto a gente ficar buscando no fora, no outro, a justificativa, a gente está perdendo tempo, né? Porque a contribuição de cada um de nós é olhando para si, para as nossas imperfeições, para o nosso esforço de se melhorar e de desencarnar melhor do que a gente nasceu nessa vida. Isso é possível, isso não é fantasia não, gente. Todos nós aqui nascemos com planejamento de voltar melhor do que chegou. Ninguém nasce aqui com promessa de errar. A gente nasce com tendências, né? Deus conhece cada um de nós melhor que nós mesmos. E Ele sabe aonde a gente pode falhar. Conhece os nossos pontos fracos e sabe que ali nós tendemos a errar. Porém, Ele nos dá a oportunidade de reencarnar e fazer a escolha certa. Que bênção isso, né? Isso alegra o coração de saber que a gente pode
reparar, né, as nossas dificuldades aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Vamos falar do Chico. Chico Xavier, ele respondeu aqui no livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, ele comenta que os jovens são os nossos continuadores, né? É isso que eu estou falando. O que a gente está deixando, eles vão pegar o bastão no futuro e continuar. E eu penso um pouco além. Quando a gente pensa em conteúdos espíritas, a gente vai passar o bastão para outros espíritos, mas quem que vai pegar o bastão deles? Quem que vai ser os espíritos que pegarão da geração que a gente vai repassar? Quem serão esses espíritos? Nós, gente. Nós estamos deixando bastão, vamos pro plano e uma hora a gente vai voltar e vai pegar ele de novo. Então, o que a gente deixar aqui, depois a consequência é nós mesmos que vamos arcar, né? Olha a responsabilidade, né? E assim, aqui está dizendo, né, que haja conquista, né? É muito melhor a gente oferecer algo que houve um progresso do que algo que esteja estagnado, né? Claro que se ficar estagnado, não vai acabar. Deus é misericordioso, tudo tem continuidade. Mas se a gente puder entregar o bastão com um pouquinho de vitória, é muito melhor. A Joana de Ângeles, ela é um espírito mentor aí do Divaldo, e ela fala, né, que a imaturidade dos jovens, atirados da tirania do momento ligeiro que passa, responde pela violência, pela exploração dos mais fracos, pela presunção, pela perda da autoestima, por infelizes transtornos alimentares, levando a anorexia e a bulimia, a fim de se submeter aos extravagantes ditames da moda em torno da beleza física, com a perda das possibilidades de um futuro feliz. Gente, Joana, é bem difícil, tá? Mas não se preocupem. O que ela está querendo dizer aqui? Que esses jovens propensos ao bem, eles podem não conseguir fazer as melhores escolhas e aí desenvolver alguns transtornos, algumas situações em que eles vão se deparar com algumas dificuldades, que são essas que citou aqui, né? E aí eu chamo a atenção, porque esses jovens são os que mais precisam de nós, os que chegaram a desenvolver. Isso tem a ver também, gente, com as histórias do passado, né? Ninguém também desenvolve as coisas à toa. Quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento reencarnatório. Como eu falei anteriormente, todo mundo nasce para dar certo, a não ser que ele vá passar por uma expiação e já venha determinado que ele vai ter que ter aquela dificuldade na vida dele, que ele está expiando algo do passado. Os demais, a gente nasce com um planejamento muito relacionado ao bem, para que a gente dê certo. Porém, o que vai definir são as nossas escolhas, as nossas atitudes aqui enquanto reencarnado. Porque nós temos uma lei que nos rege, que se chama livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. Por mais que lá antes a gente reencarnar, a gente tenha a oportunidade de planejar a vida, a gente vai ter aqui, a gente senta com os mentores espirituais, a gente faz planejamento. Por mais que a gente combinou, se a gente chegar aqui e quiser mudar tudo, podemos. Nada é fixo na vida. A única coisa é que tudo está relacionado à lei divina. E na lei divina, junto com o livre-arbítrio, tem a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Se a gente planta banana, a gente colhe banana. A gente não consegue colher outra fruta. Então, se a gente tiver escolhas
não tão felizes, a gente vai ter que arcar com o resultado, talvez, da infelicidade. E, assim, todos nós temos momentos de escolhas infelizes ainda. Porque ainda estamos no estágio que nos permite isso. Senão a gente já teria ultrapassado uma etapa, né? A próxima etapa que virá, a gente terá, nós teremos muito mais seguranças nas escolhas. O bem vai predominar o nosso planeta, né? E os espíritos que estarão habitados aqui. Mas ainda não chegamos totalmente. Estamos aí na etapa final da transição. Podemos dizer que está no finalzinho mesmo. Só que quando eu falo final, gente, a gente tem que pensar num referencial não de uma encarnação. A gente tem que pensar um referencial espiritual, né? Um final para a espiritualidade pode ser 100 anos. Né? É que a gente usa muito o referencial da matéria. Mas quando a gente começa a pensar em espiritismo, a gente tem que começar a pensar enquanto espírito. Então, eu falo final, não pense que é o ano que vem. Muito além disso, é muitos anos ainda para acabar esse processo de mudança. E aqui eu coloquei a última frase para a gente pensar assim, que os nossos jovens atualmente, a impressão que dá é que eles precisam usufruir do prazer ao máximo, né? Alguém falou paixões, prazer foi falado? Não, né? Então, parece que seja prazer de qualquer forma. São várias formas de ter prazer, né? E os nossos jovenzinhos, hoje parece que a todo custo, o máximo que eles possam atingir isso, né, é o que tem movimentado eles. Só que esse desejo tão grande também causa uma certa cegueira e nos distancia do propósito real da vida, né? Porque nós, no conceito espírita, estamos voltados para as questões espirituais. Apesar de encarnado, a gente fica no duelo, mas a gente está cada vez mais se aproximando desse conteúdo do espírito. E quando a gente pensa em espíritos, essa busca de prazer desenfreada tem uma consequência, né? E muitas vezes danosa para o espírito, porque nos cega, nos deixa sem aproveitar aquela oportunidade. E hoje, os modelos que os nossos jovens têm é desde muito cedo. Então, a Joana está nos alertando que a gente precisa ficar atento a isso, né? Então, a gente precisa falar, além dos jovens, com os nossos pequeninos também, né? A gente precisa prepará-los para essa juventude que eles vão se deparar. Então, a hora da gente começar a ter ações é desde que nasce com uma almazinha, né? Não precisamos esperar chegar lá na juventude e ter um monte de conflito. Se a gente realmente está disposto a ajudar, a gente tem que ajudar desde sempre. É uma visão bem preventiva mesmo, né? E aí eu coloco, quantos jovens estão reencarnados, sofrendo pressões de todo tipo, para que não desempenhem as tarefas redentoras? Isso, principalmente, gente, na missão do espiritismo. Então, muitos espíritos estão reencarnando com grandes metas no espiritismo, com planejamentos de desencadear grandes trabalhos, trazer o espiritismo à tona, só que às vezes eles não conseguem chegar lá, né? Eles nascem com todo o desejo, com toda a vontade, tudo planejado, aquela reencarnação, ele tem o pai, a mãe, a família, o meio social que ele precisa, só que nós temos algo que tem ganhado muita força, né, aqui no nosso meio, conquistando esses jovens e às vezes não dando oportunidade deles atingir essa meta tão grandiosa aí para nós. Como eu já falei antes, né, a respeito do livre-arbítrio, e isso não é só com as tarefas do espiritismo, é para com a vida, né?
Quantos de nós, se a gente pensar na nossa própria vida, vamos parar um pouquinho, voltar aí todo o nosso histórico dessa encarnação. Será que a gente conseguiu, onde a gente, estágio que a gente está hoje, a gente fez tudo o que estava previsto, será? Muito possivelmente todos nós desviamos em algum momento. Igual o GPS, eu gosto de usar esse exemplo para isso. Mudando de rota, né? Fala, vira à direita, você vira à esquerda, recalculando a rota. É isso que a espiritualidade faz. Conforme as nossas escolhas, recalculando o planejamento, o que nós vamos fazer. Agora veio à cabeça assim uma história. Eu estava na mocidade ainda quando eu tive, nem sei dizer de onde que foi essa história, só lembro que eu estudei. Então era um jovem, ele tinha um grande propósito na vida, toda a encarnação dele tinha sido planejada, ele ia nascer numa família que ele ia ter condições de estudar, ele ia ser médico, e ele chegou lá na faculdade. Até lá estava atingindo. E aí ele se envolveu com uma moça e ela engravidou. E naquela encarnação não estava previsto para ele ser pai. A meta dele era outra. Porém, aconteceu aquele imprevisto. Nada é perdido, gente. Pronto, mudou-se o projeto dele. Aquela criança ia ser recebida, ele ia ser pai agora, afinal já havia acontecido, e seguiu-se. Né? Olha que coisa maravilhosa que Deus ele não nos deixa perdido. Por mais que a gente não faça exatamente como era, ele aproveita a situação. Então, com certeza, na nossa vida, muitos de nós devem ter aí, na nossa história, acontecido alguma mudança aí de trajeto, né? E aí a gente tem a bebida muito facilmente, as drogas que prometem prazer imediato, sem esforço algum, uma ilusão total, né? Com muita facilidade, eles têm acesso muito jovem a tudo isso. E além de jovem, muito imaturos. E aí nós também precisamos estar junto deles, né? Porque eles estão se deparando com responsabilidades que eles não conseguem dar conta, né? E aí entra o papel do adulto. O adulto muitas vezes tem o papel de oferecer a experiência dele. Isso não é tão fácil, né? Porque os jovens já faz parte lá, a autossuficiência, ele acha que ele pode tudo, que ele não precisa de ninguém. Mas se a gente começa com esse modelo desde a infância, a gente não vai ter dificuldade de fazer isso com o jovem. Né? A nossa dificuldade é porque a gente cria de um jeito e chega na juventude e quer cobrar outro jeito. É aquela história da planta. A gente, desde que nasceu, a gente já está promovendo o que a gente vai colher no futuro. Claro que não é assim, tem situações que realmente ultrapassam isso, né? Tem histórias que às vezes a gente vê, o pai e a mãe se dedicou totalmente, fez tudo o que poderia, que estava ao seu alcance, só que a gente não pode deixar de considerar que se trata de um espírito individual, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente é só um companheiro de jornada, a gente não é aquele espírito. A gente confunde muito isso. Eu sou mãe, eu vivo refletindo sobre isso, né? A gente projeta as coisas da gente no outro e às vezes deseja que o outro faça algo que a gente desejava pra gente. E aí é a hora que a gente se perde, porque a gente esquece que aquele serzinho é um indivíduo com uma história própria, com um desejo próprio, e que, por mais que às vezes a gente faça todo o esforço, ele vai fazer a escolha dele. E aí, quando a gente chega, o Evangelho diz que quando os pais fizeram tudo e mesmo assim o filho se desviou, vamos ficar tranquilos, né? Agora, se a gente percebe que houve uma falta nossa para chegar àquele estágio, aí mãos à obra. Vamos reparar o tempo perdido.
E também, né, hoje os nossos jovens estão expostos ao sexo muito jovem. Questões sexuais lidam exatamente com maturidade, né? É um conteúdo único das pessoas, a individualidade. Para fazer o ato, você tem que ter não é só fisiológico, você tem que ter o psicológico. E aí, quando eles começam a vivenciar sem esse preparo, é hora que os insucessos aparecem, porque daí acontece, fisicamente isso é fácil de acontecer, principalmente na juventude, que os hormônios estão a 1000. Só que e daí? O que eu faço com isso? Depois, né? Que isso vai me gerar um monte de coisa. E aí eu não tenho recurso emocional para lidar com isso. Aí eu começo a desenvolver transtornos, eu começo a ter depressão em geral, e assim vai. E às vezes é por uma situação, gente. Uma situação exposta fora do momento, a gente vai ter consequências às vezes para a reencarnação toda, né? E aí a Joana também fala, coloquei uma fotinho da Joana aqui. A Joana também fala, né? O momento atual que a gente vive é um momento que falta muitas reflexões. Nós estamos jogados ao meio de automatismo. E a nossa rotina tem nos proporcionado a isso, cada vez mais, né? Então a gente está envolvidos pela falta de tempo. Não sei pra vocês, mas pra mim, gente, isso... Eu queria que o dia tivesse 36 horas para fazer muito mais coisas que eu gostaria. Porque é tanta coisa que tem aparecido que é impressionante. Essa falta de tempo nos faz o quê? Cair no automatismo. Se a gente cair no automatismo, a gente não reflete mais, a gente não pensa. A gente começa a fazer as coisas, a gente vai trabalhar, faz aquilo sem pensar. Então parece que o meio também proporciona tudo isso. Então a gente tem que lutar contra tudo isso, né? Então, nós, educadores, seja o que for, a partir do momento de estar em contato com qualquer criança ou jovem, nós somos educadores, né? Então nós temos que promover reflexões. E o melhor momento para isso é exercitar com as situações do dia a dia, né? Pega a criança lá, teve uma situaçãozinha, vamos pensar o que aconteceu, por que aconteceu isso, o que poderia. Isso é um exercício para a vida. Refletir, se perceber, como que eu senti frente a isso que aconteceu, qual que foi a minha reação. Quando a gente pensa qual que foi a minha reação, a gente está se autoanalisando, a gente está se conhecendo, a gente está identificando nossos pontos positivos e negativos. Tem coisa melhor do que isso? Essas são as ferramentas que nos produzem felicidade, gente. É se conhecer. A falta de análise das próprias possibilidades. Isso é muito comum. Às vezes você pega um jovenzinho, o que você gosta de fazer? Eles ficam lá. Não sabe responder o que você gosta de fazer. Que contato consigo mesmo que essa pessoa tem? Nenhum. Então nós precisamos, sempre que tiver oportunidade, principalmente quem está com as tarefas aí de maternagem e paternagem, proporcionar isso aos nossos filhos. E principalmente ajudar eles a identificar no que eles são bons. Todos nós temos habilidades, né? E isso pode ser o grande diferencial na vida, quando a gente se identifica o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer investir na nossa vida, o que a gente quer investir na nossa reencarnação, né? Eu gosto de música, pronto, eu vou investir nisso. Quem consegue identificar e investir nisso é feliz. Por mais que sejamos imperfeitos, mas é feliz. Né? Somos infelizes quando não conseguimos fazer isso. E aí agora eu volto ao que eu falei lá no início, né? Que a gente tem
fisiologicamente lá de 50 anos, mas psicologicamente infantil, né? Então nunca é hora de fazer, todo tempo é hora de fazer essa reflexão. Pode ser que eu chegue lá nos 50 e fale, puxa vida, eu nunca tinha percebido que eu queria fazer isso na minha vida. Gente, teve esse insight, corre atrás. É o momento de ser feliz. E não tem idade para isso. É aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 50, aos 70, na próxima encarnação, no plano espiritual. Por isso que é bom acreditar na eternidade, né? Porque a gente sabe que esse momento vai chegar, seja ele qual for. Aqui o outro item que fala é a busca do exterior. Nós estamos mergulhados aí no meio capitalista, materialista, onde valoriza lá, acho que em outro slide que fala, não, aqui ó, missões do ter e do poder. Nos cega tanto quanto a busca do prazer. Enquanto a gente ficar lançando esforços em buscar recursos fora de nós mesmos, estamos perdendo tempo. E estamos tendo que lidar com a infelicidade. Para a gente ser feliz, a gente vai ter que ter se encontrado consigo mesmo. Então, é a hora de se conhecer, de correr atrás de si mesmo. E o antídoto para tudo isso é preservar a coragem, da fé e o entusiasmo na luta. Hoje, a gente vê entre as pessoas em geral muito pessimismo frente a tudo que a gente tem vivido. São coisas bem consideráveis, de todos os âmbitos tem aparecido angústias, né? Devido até esse momento da transição. Então, muitas pessoas estão extremamente pessimistas, né? E aí, quando a gente se envolve nisso e não acredita na fé futura, que vai dar certo, a gente se envolve e aí a gente vai ficar envolvido nessa energia relacionada a todos esses itens e dificilmente vamos conseguir fazer aí essa busca que a gente precisa. E aí ajudar os nossos jovens a fazer isso também, né? Nosso horário já está acabando. Eu vou dar uma passadinha nos slides aqui. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 385, que diz o seguinte: que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aquilo que eu falei, né? A hora que se firma a reencarnação, a hora que todas as tendências boas e negativas realmente vêm à tona na consciência daquele ser. O grande recurso é o autoconhecimento, a transformação. Quando a gente fala em autoconhecimento, vale a pena frisar que, assim, não é se olhar no espelho e a gente vai se conhecer. Não, gente. Autoconhecimento é um processo. É ao longo prazo. E aí, quando a gente pensa em espiritismo, a gente tem que ter como referência a eternidade. Ao longo prazo não significa só esta vida. Significa esta, outra e milhares dela, né? Então a gente começa a se olhar, mas esse processo não vai acabar nessa encarnação. É longo. A gente só precisa começar. Que ainda muitos de nós estão numa etapa de cegueira. Ainda não utilizamos esse recurso para a nossa vida. Eu queria frisar isso aqui, que a sociedade é o nosso lar coletivo, e aí puxando a responsabilidade nossa para com todos. Enquanto estiver entre nós uma pessoa infeliz, a todos nós vai existir um vazio. Né? Essa é uma visão bem contrária ao que a gente tem aí, esse mundo que valoriza o egoísmo, o orgulho, mas sim remete à responsabilidade de que nós temos sim que se preocupar com o outro, porque a nossa felicidade total só virá quando todos tiverem pelo menos conseguido sair dessa etapa de cegueira.
quando todos estivermos no caminho. Esse é um compromisso enorme que nós temos perante a sociedade um com todos, né? Então não adianta sair daqui e fingir que não viu um lá na esquina, morando na rua. Todas essas coisas vão ter que estar resolvidas para a gente realmente ter a felicidade plena. Tudo que acontece com um atinge a todos. Todos nós somos interligados. Aí é outra palestra sobre outros assuntos, mas eu só queria frisar que isso é bem importante. Aqui está falando do lar, né? Aí eu remeto novamente à questão do real e do ideal. Nem todos os lares são como deveriam ser. Isso não significa que está perdido. Mesmo nos lares desorganizados tem aprendizado e ninguém está no lar errado. Todo mundo está no lugar certo. Eu só queria frisar uma coisa aqui. É um recurso que a gente deve utilizar nos nossos lares, independente de ter problema ou não, é o Evangelho no lar, né? Alguém aqui não sabe o que é o Evangelho no lar? Todos conhecem? Não precisa ter vergonha, gente. Todo mundo sabe. Evangelho no lar, de uma forma bem resumida, é um momento de toda a família sentar e orar juntos, né? Começar o exercício da reflexão frente a uma leitura edificante, uma passagem de Jesus. Isso harmoniza o ambiente, as relações, e quando a gente tem entre nós alguém que tem uma necessidade maior de ajuda, ele também será beneficiado. Então, precisamos fazer realmente o Evangelho, né? O Evangelho no lar é trazer luz, é trazer Jesus para dentro da nossa casa. Eu vou só passar um videozinho, gente, sobre o tema inicial que me motivou aí que é a prevenção do suicídio, tá? Peraí que não tá certo. Não tá saindo aí, né? Acho que eu não vou passar o vídeo. Passar no notebook não dá? Hã? Não dá pra passar no notebook mesmo? Dá. É que daí vai ficar muito baixo. Essa Camila não pode testar pra ele. Tá bom. Eu vou tentar colocar de novo. Vai passar. Foi mais fácil que eu imaginava. Ih, agora não tem áudio. Desculpa aí. Vamos ver se a Camila Like anybody else. Maybe more than anybody else. Não vai fazer muita diferença que a gente I vai like my ter. private. I don't want you. Você vai ficar segurando? Ah, tá. I have my ups and downs. Não sei, mas Just deixa like eu... anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think she's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason, or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, shutting her friends out or giving her stuff away. acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, Somebody not doing stuff he used to love. or
Or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down. Really depressed. It might be that your kid is thinking about killing herself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish she'd said something. I wish I'd said something. But it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing yourself is to ask. Are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes? Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama You're queen. making too much of it. That boy's not worth killing yourself over. It's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. let's keep you safe. A lot of people get trouble. Adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. Can't live with this. I'm going to kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together. Write down 3, 4, 5 names. Put the suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Be sure your phone is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, just lock it up. Get it out of the house. Bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take this to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait till you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Esse dia me perguntaram se era minha filha. Mas então, gente, é isso. Pra gente pensar mesmo sobre o assunto. A gente não esgota um assunto tão complexo em uma palestra. A gente vai embora borbulhando dúvidas, reflexões. E busquem aí, se tiverem dúvidas, recursos, leituras sobre o assunto, que com certeza vocês sanarão elas.